Meu nome é Amélia Costa Cardoso, e aos 73 anos eu pensava que o silêncio era o som da paz. Hoje, sei que o silêncio pode ser o solo fértil onde a traição lança suas raízes mais profundas. Eu sou viúva há 10 anos. Meu Antônio partiu e levou com ele a música da casa, deixando para trás um eco de saudade e a responsabilidade de cuidar dos nossos 2 filhos, Carlos e Lia. Eles, já adultos, com suas próprias famílias, pareciam ser meu porto seguro, mas aprendi, da forma mais cruel, que alguns portos são, na verdade, armadilhas. A conspiração começou de forma sutil, disfarçada de preocupação. Carlos, meu filho mais velho, um homem prático e de pouca paciência, começou a visitar-me com mais frequência, mas seus olhos não me viam. Eles mediam as paredes, avaliavam o terreno, calculavam o valor do meu lar. Mãe, a senhora tem certeza de que deu conta de pagar o IPTU? A memória já não é a mesma, né? Ele dizia com um tom que fingia cuidado, mas que, na verdade, plantava a semente da dúvida sobre minha capacidade. Lia, a mais nova, a minha menina dos olhos, era a mais perigosa. Ela usava a doçura como arma. Trazia meus doces favoritos, arrumava meu cabelo e, entre um carinho e outro, soltava o veneno. Mãe, ontem a senhora me contou a mesma história 3 vezes. A senhora está se sentindo bem? Talvez a gente devesse procurar um especialista. A gota d'água, o momento em que a farsa se tornou insuportável, foi em um domingo. Eles me convocaram para uma reunião de família. Sentei-me na minha poltrona, a mesma de onde vi meus filhos darem os primeiros passos, e eles, sentados à minha frente como um tribunal, iniciaram o julgamento. Carlos, direto como sempre, jogou sobre a mesa de centro uma pilha de panfletos coloridos de residenciais sênior. Mãe, pensamos no seu bem-estar, ele começou. Uma casa grande como essa dá muito trabalho. Nesses lugares, a senhora teria cuidados 24 horas, atividades, amigos da sua idade. Eu olhei para aqueles papéis brilhantes que vendiam gaiolas douradas e senti meu sangue gelar. Eu não vou a lugar nenhum, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Minha casa é aqui. Esta é a minha vida. Foi então que a esposa de Carlos, Renata, uma mulher que sempre me mediu com olhos de águia, soltou a palavra que eles estavam ensaiando. Amélia, com todo o respeito, a senhora não está mais em condições de decidir. A senhora está confusa, esquecida. Está ficando louca. Louca. A palavra pairou no ar, pesada e suja. Olhei para os meus filhos esperando que eles me defendessem. Carlos desviou o olhar. Lia começou a chorar, um choro falso e teatral. A gente só quer o seu bem, mamãe, ela soluçou. Naquele instante eu entendi. Aquilo não era preocupação. Era uma sentença. Eles queriam me interditar, me remover do caminho para que pudessem colocar as mãos na casa, no único patrimônio que eu e o pai deles construímos. Enquanto eles discutiam sobre qual residencial era o melhor, minha mente viajou para a última conversa que tive com Antônio, dias antes de ele partir. Ele estava na cama, fraco, mas com a lucidez de sempre. Amélia, meu amor, ele disse, segurando minha mão. Eu conheço os nossos filhos. O coração deles é bom, mas a ganância do mundo pode envenená-los. Por isso deixei tudo arrumado. O meu testamento, ele não é o que eles pensam. É a sua fortaleza. Se um dia eles tentarem te passar para trás, leia o testamento. Ele te dará todo o poder. Naquele momento eu não entendi. Agora, sob o ataque dos meus próprios filhos, as palavras de Antônio ecoavam como uma profecia. Eles me chamaram de louca, mas mal sabiam que o homem que eles tanto diziam respeitar havia deixado para trás um mapa para a minha vingança. Para que o veneno da ganância deles fizesse sentido, é preciso olhar para a terra de sacrifícios onde ele foi cultivado. Eu nunca fui uma mãe que media esforços. Pelo contrário,
Meu amor era um rio caudaloso e sem barreiras, e eles se acostumaram a navegar em suas águas sem nunca aprender a nadar sozinhos. Lembro-me vividamente quando Carlos, aos 25 anos, decidiu se casar com Renata. O sonho dela era uma festa de arromba, algo que estava completamente fora do alcance deles. Vendi um pequeno terreno que herdei da minha mãe, um lugar que eu sonhava em construir uma casa de campo para dar a eles a festa dos sonhos. É o empurrãozinho que eles precisam para começar a vida, Antônio, eu dizia para o retrato do meu marido na parede. O empurrãozinho se tornou um padrão. Para Lia, o sacrifício foi ainda maior. Ela, com seu espírito sonhador e pouca noção de realidade, decidiu abrir uma boutique de roupas. Eu não apenas coassinei o empréstimo no banco, colocando minha casa como garantia, como também passei meses trabalhando com ela na loja, sem receber um centavo, apenas para ajudá-la a se firmar. O negócio faliu em menos de 2 anos, deixando uma dívida enorme que, no final das contas, foi a minha aposentadoria que ajudou a quitar. Eu nunca cobrei, nunca joguei na cara. Eu via aquilo como o dever incondicional de uma mãe. Eles, no entanto, viam como uma obrigação minha. A minha generosidade não gerou gratidão, gerou uma expectativa de que eu seria uma fonte eterna e inesgotável de recursos. Após a morte de Antônio, a manipulação deles se intensificou, tornando-se uma campanha de gaslighting lenta e cruel, orquestrada por Lia e executada por Carlos. A tática era me fazer duvidar da minha própria mente. Lia vinha me visitar e, enquanto me abraçava, mudava sutilmente os objetos de lugar. Mãe, a senhora deixou o saleiro na estante de livros de novo. A sua cabeça está voando, né? Ela dizia com uma falsa ternura. Semanas depois, Carlos trouxe um amigo para almoçar. Um homem simpático que fazia muitas perguntas sobre meu passado, minhas rotinas, meus esquecimentos. Só depois, ao ver o cartão dele esquecido sobre a mesa, descobri que ele era um psicólogo geriatra. Eles estavam me avaliando secretamente, colhendo material para o golpe. A crueldade atingiu o ápice quando começaram a isolar-me. Cancelaram a assinatura do meu jornal diário, alegando que notícias ruins me faziam mal. Interceptavam minhas correspondências bancárias com a desculpa de organizar as contas para a senhora não se cansar. Eles estavam construindo uma bolha ao meu redor, cortando meus laços com o mundo exterior para que a narrativa da velhinha confusa se tornasse mais crível. Por um tempo eu quase acreditei. Comecei a me questionar. Será que eu realmente estava esquecendo as coisas? Será que eu não era mais capaz de cuidar de mim mesma? A dúvida é uma erva daninha que, uma vez plantada, cresce rápido. Mas então comecei a encontrar as provas da manipulação. Encontrei o saleiro escondido atrás de um porta-retratos, um lugar onde eu jamais o colocaria. Notei que Lia, ao me lembrar de um compromisso que eu supostamente havia esquecido, olhava para um lembrete em seu próprio celular. Ela não estava me ajudando a lembrar, estava implantando falsas memórias de esquecimento. A gota d'água foi quando a doutora Fátima, minha médica há mais de 30 anos, me ligou. Amélia, sua filha Lia esteve aqui. Ela está muito preocupada, disse que você tem tido episódios de agressividade e confusão. Ela queria que eu assinasse um laudo preliminar para uma avaliação de curatela. A palavra curatela era o termo legal para o que eles queriam. Minha interdição. Minha médica, conhecendo o meu histórico, se recusou, mas o ato deles, a ousadia de tentar manipular até a profissional que me conhecia a vida toda, foi o que me fez despertar. O luto pela perda dos filhos que eu achava que tinha deu lugar à certeza de que eu precisava lutar. A ligação da doutora Fátima foi o alarme de incêndio que me tirou da paralisia.
Naquela mesma noite, com a casa mergulhada no silêncio, eu soube que precisava encontrar o testamento de Antônio. Ele não era um homem de cofres ou segredos complicados. Era um homem simples, mas de uma inteligência prática e profunda. Onde ele guardaria algo tão importante? Minha mente percorreu cada canto da casa. A gaveta de documentos, o escritório. Não. Seriam os primeiros lugares que Carlos e Lia revirariam. Então me lembrei. A velha caixa de ferramentas de Antônio, que ficava na prateleira mais alta da garagem, intocada desde a sua morte. Ninguém nunca mexeria ali. Subi em uma escada, a poeira cobrindo a caixa de metal vermelha. Com o coração aos pulos, desci e a levei para a cozinha. Abri. O cheiro de graxa e metal me trouxe uma onda de saudade. Embaixo de martelos e chaves de fenda enferrujadas, havia um fundo falso. E lá estava. Um envelope pardo, lacrado, com a caligrafia firme do meu marido. Para minha Amélia, minha fortaleza. Com as mãos trêmulas, rompi o lacre. Dentro, o testamento oficial registrado em cartório. Comecei a ler as cláusulas padrão, que me nomeavam herdeira universal de todos os bens. Mas, no final, havia uma cláusula especial, um adendo que o advogado deve ter achado excêntrico, mas que para mim era a mais pura prova de amor e proteção. A cláusula dizia: na condição de usufrutuária vitalícia da totalidade dos meus bens, minha esposa, Amélia Costa, tem plenos poderes sobre eles. No entanto, estabeleço uma condição resolutiva. Na eventualidade de qualquer um de meus herdeiros diretos, Carlos Costa ou Lia Costa, iniciar qualquer processo judicial ou extrajudicial que vise a interdição de sua mãe ou que tente forçar a venda do imóvel residencial da família contra a vontade expressa dela, a parte da herança que caberia a esse filho será automaticamente e irrevogavelmente revertida em doação para a instituição de caridade Lar da Velhice Protegida. Eu tive que ler de novo e de novo. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. Antônio, meu Antônio, ele conhecia os filhos que tínhamos. Ele viu a semente da ganância neles e, do além, construiu uma fortaleza para me proteger. O testamento não era apenas um documento, era uma armadilha. Uma armadilha perfeita que se ativaria com o próprio ato de cobiça deles. Eu não era uma ovelha esperando o abate. Eu era a guardiã de um gatilho, e eles estavam correndo de braços abertos em direção a ele. Naquele momento, o medo se dissipou, substituído por uma determinação gelada. Senti a presença de Antônio ao meu lado, como se ele sussurrasse em meu ouvido. Agora, minha velha, mostre a eles a força que você sempre teve. Fotografei cada página do testamento, salvei as imagens em uma nuvem e guardei o original de volta em seu esconderijo. Eu não precisava mais me defender. Eu só precisava deixá-los dar o próximo passo. E eu sabia que, com a recusa da doutora Fátima, o desespero os faria agir de forma oficial e imprudente. A minha paciência se tornou minha maior arma. A paciência de uma mãe traída é uma virtude perigosa. Por 2 semanas eu esperei, mantendo minha performance de velhinha confusa. Assisti meus filhos se tornarem cada vez mais ousados em sua campanha para provar minha insanidade. Lia chegou a contratar uma cuidadora para me ajudar. Uma moça jovem que claramente tinha a função de me espionar e relatar meus lapsos. Carlos trouxe para casa um advogado, um homem de terno engomado e sorriso falso, que queria apenas conversar comigo sobre planejamento sucessório para evitar problemas futuros. Recusei-me a falar com ele sem a presença de meu advogado, uma figura que, para eles, era apenas um delírio meu. A carta oficial chegou em uma manhã de sexta-feira. Uma intimação. Carlos e Lia Costa,
haviam entrado com uma ação de interdição com pedido de curatela provisória contra Amélia Costa. Eles haviam mordido a isca. Haviam ativado a armadilha de Antônio. Naquele mesmo dia, liguei para o Dr. Gustavo, filho do melhor amigo de Antônio, um jovem advogado que herdara a retidão e a lealdade do pai. Gustavo, meu querido, sou eu, a tia Amélia. Chegou a hora de você conhecer a fortaleza que meu marido construiu. Encontrei-me com ele em seu escritório. Entreguei as cópias do testamento e relatei a campanha de gaslighting, a visita do psicólogo, a pressão da cuidadora, a intimação. Gustavo leu a cláusula especial do testamento com um misto de espanto e admiração. Dona Amélia, seu marido era um gênio, disse ele. Eles não estão apenas tentando interditar a senhora. Eles estão, neste exato momento, se deserdando. E nem imaginam. O plano de Gustavo foi simples e demolidor. Não iríamos apresentar o testamento na defesa inicial. Iríamos deixar que eles se afundassem em suas próprias mentiras na audiência de justificação. A audiência foi marcada para um mês depois. Foi o mês mais longo da minha vida, mas também o mais fortalecedor. Lia e Carlos, sentindo-se vitoriosos, pararam de me visitar. A cuidadora foi dispensada. Eles me deixaram em isolamento, acreditando que minha solidão me quebraria e me faria ceder. Mal sabiam que eu estava usando aquele tempo para me preparar. Com a ajuda de Gustavo, organizei minhas finanças, coletei depoimentos de vizinhos e amigos sobre minha lucidez e, principalmente, me fortaleci emocionalmente. No dia da audiência, vesti o mesmo vestido que usei no dia do meu casamento com Antônio. Senti que ele estava comigo. Na sala do tribunal, vi meus filhos sentados ao lado do advogado deles. Eles evitaram meu olhar. Pareciam estranhos, carrascos que eu não reconhecia. O advogado deles começou o ataque. Apresentou provas da minha incapacidade, o testemunho da cuidadora espiã, relatos de esquecimentos e confusão. Pintou um quadro de uma idosa senil que era um perigo para si mesma. Lia foi chamada para depor. Chorou, disse o quanto me amava e o quanto aquela decisão doía em seu coração, mas que era para o meu próprio bem. Foi uma atuação digna de um prêmio. Quando chegou a nossa vez, Dr. Gustavo foi breve. Meritíssimo. A defesa gostaria de chamar a requerente, senhora Lia Costa, para mais algumas perguntas. Lia voltou ao banco das testemunhas, confusa. Senhora Lia, começou Gustavo, a senhora afirma que sua mãe está incapaz de gerir os próprios bens, correto? Infelizmente, sim. Ela respondeu secando uma lágrima falsa. E o principal bem em questão é a casa da família, não é? É um bem valioso que precisa ser protegido. Ela concordou. Interessante, continuou Gustavo, pegando um envelope pardo. Porque o pai da senhora, o senhor Antônio Costa, parecia mais preocupado em proteger a sua mãe. De vocês, ele tirou o testamento do envelope. Meritíssimo. Peço permissão para ler a cláusula aditiva do testamento do falecido. O juiz assentiu. Gustavo leu a cláusula em voz alta, pausadamente. Cada palavra caía como uma pedra na sala silenciosa. Ao final da leitura, o queixo de Lia caiu. Carlos, na plateia, ficou branco como papel. O advogado deles folheava a cópia do processo atônito, percebendo a armadilha em que havia caído. Meritíssimo, concluiu Gustavo. Os requerentes, ao protocolarem esta ação, ativaram de livre e espontânea vontade a condição resolutiva estabelecida pelo pai. Eles acabaram de se deserdar. A ação perde o objeto e se torna, na verdade, a prova material que executa a última vontade do Sr. Antônio Costa. O juiz, um homem experiente, olhou para meus filhos com um desprezo evidente. A farsa havia desmoronado. O desfecho no tribunal foi rápido e implacável. O juiz não apenas julgou a ação de interdição improcedente, como também expediu um ofício
para a imediata execução da cláusula testamentária. Em uma única tarde, meus filhos, movidos pela ganância, perderam o direito a tudo que um dia seria deles. A casa, os investimentos, as memórias materializadas em bens, tudo agora pertencia, por direito e por desejo expresso do meu marido, ao lar da velhice protegida. A notícia caiu como uma bomba na nossa pequena cidade. A história da viúva que foi salva pelo testamento do marido contra a cobiça dos próprios filhos virou assunto em toda parte. Carlos e Lia, antes vistos como membros de uma família respeitável, tornaram-se párias, o exemplo vivo de que a ganância cobra um preço alto. A queda deles foi dolorosa de assistir mesmo à distância. Carlos, que contava com a venda da casa para salvar sua empresa falida, teve que declarar insolvência. Perdeu o status, o respeito e, pelo que soube, o casamento com Renata, que não estava disposta a ficar com um homem fracassado. Lia, a rainha do drama, viu seu teatro desmoronar. Sem a promessa da herança, o marido a deixou e ela teve que voltar a trabalhar, algo que não fazia há anos. Eles tentaram me procurar, bateram à minha porta com pedidos de perdão, com propostas para reverter a situação. Eu não os recebi. Não por ódio, mas porque a confiança, uma vez pulverizada, não pode ser reconstituída. A minha casa, antes um lugar de tensão e tristeza, voltou a ser meu santuário. Contratei uma senhora para me ajudar com a limpeza, não porque eu não pudesse, mas porque eu merecia o conforto. Transformei o quarto de Carlos em uma biblioteca comunitária para as crianças da rua. O quarto de Lia virou meu ateliê de bordado, onde passo as tardes criando toalhas e colchas coloridas. A casa voltou a ter vida, a minha vida. Fiz a maior doação que podia ao lar da velhice protegida, em nome de Antônio, honrando seu gesto. Visito o lugar toda semana, levo meus bordados, converso com os moradores. Encontrei ali um novo propósito, uma nova família, unida, não por sangue, mas por respeito e pela partilha de histórias. Meus filhos nunca foram deserdados por mim, mas por eles mesmos. A armadilha não foi criada por mim, mas pela sabedoria de um homem que sabia que o verdadeiro legado não é o dinheiro que se deixa, mas os valores que se ensina. E às vezes a lição mais dura é a mais necessária. Hoje, aos 73 anos, eu entendo a profundidade do amor de Antônio. Ele não me deixou apenas bens, ele me deixou uma arma para defender minha dignidade. Ele me deu o poder de me salvar. E eu, ao honrar a sua vontade, finalmente me libertei da culpa de ser mãe e aprendi a ter o orgulho de ser simplesmente Amélia. Uma mulher que, mesmo chamada de louca, provou ser a mais lúcida de todos. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.